nós podemos falar na terceira pessoa. Existem pessoas que fazem isso. Sim, temos que... Mas agora, concorda, por exemplo, com a perspectiva que ela apresentava, no sentido de que ela reconhece aquilo que são as leis divinas, entretanto, ela não concorda muito na perspectiva de dizer que tem que se usar sempre. Ela sente-se religiosa e que essa questão de religiosidade é uma questão individual. Ela sabe de facto o que é pecar, ela sabe quando é que ela está a cometer, por exemplo, atitudes corretas. Então não olha só, por exemplo, na perspectiva do vestir. É por isso que ela diz que ela de vez em quando pode pôr jeans, pode não pôr lenço, mas sente-se de facto cumpridora daquilo que são as leis divinas. Isto é querer modernizar a religião. É querer modernizar. O Islã, como foi transmitido desde o tempo do profeta até hoje, você não tem como hoje vir dizer, eu acho que tem de ser assim. Você nunca pode fazer isso. Nunca pode dizer, eu acho que isso deve ser desta maneira. Porque não é você que vai ditar as leis do Islã. As leis estão lá já para serem praticadas, por mais que você acha que o seu lógico é uma coisa, mas se a religião determinou o princípio é este, você não tem como vir aqui dizer que não pode ser desta maneira. Isso. Agora, ela diz que sabe muito bem que o lenço é obrigatório. Sim. Não, ela assumiu isso, conhece as regras e tudo. Tudo bem, tudo bem. Mas eu não acho este lugar você vir dizer que eu não ponho. Tudo bem, você não põe. Nós estamos aqui a falar da religião. O que a religião ensina. A religião diz para você fazer isso, vestir desta maneira, vestir daquela maneira. Kátia, por exemplo, ela mencionou muito em algum momento em que falavas no início do programa sobre as formas como atualmente também as mulheres vêm se vestindo. Inclusive o Sheikh falou no início que estava a fazer um apelo, por exemplo, para também muitas muçulmanas que não cumpriam na íntegra. E enquadra-se exatamente naquilo que ela esteve a falar. Bem, no princípio do programa eu falei, acho que muitas mulheres sentiram-se ofendidas, não foi para julgar, porque inclusive eu não deixei de dizer, eu disse que eu também ponho vestidos compridos, calças, túnicas, saias, não deixo de vestir assim por causa disso, mas visto dentro do padrão muçulmano. Exato. Então, acho que a telespectadora não entendeu assim muito bem, ou se sentiu-se ofendida, peço imensas desculpas. Mas qual era a sua perspectiva quando falou na percepção dela? Não, eu quando falei era mesmo para dizer que a mulher muçulmana não anda só de jubô, porque passou no rodapé onde alguém perguntava, a mulher muçulmana só põe jubôs? Não. A mulher muçulmana também não só põe jubô, como põe o vestido, põe saias compridas, põe calças, põe túnicas, não é? Não deixa de vestir, não deixa de pôr outro tipo de roupa por isso. Só que deve ser dentro do padrão muçulmano. Não roupas apertadas, não roupas transparentes e roupas que vão mostrar o que tem lá dentro. Os contornos da mulher. É isso que tem que ser preservado. É exatamente o que nós estamos a falar logo no princípio do programa. Nós trouxemos eu mencionei este princípio, as pessoas já terem em mente o que nós tínhamos que debater. Mas pronto, isto alguém entendeu de uma maneira, não era exatamente o que nós estamos a transmitir aqui a mensagem. O importante é levar em consideração, é uma lei divina, deve ser praticada. Se é uma lei divina, deve ser praticada, assim como ela... Agora, a questão que ela falava, por exemplo, das sextas-feiras e no dia, por exemplo, na altura, na época do Ramadã, não sei o que, isto é aconselhável fazer? Não tem nenhuma diferença de sexta-feira e no Ramadã em termos de vestuário. Todos os dias é obrigatório a mulher vestir decentemente. E quando nós falamos decentemente, é o critério de hijab. Ela deve tapar a sua cabeça, deve tapar o seu corpo, deve vestir de tal forma que não desenhe o seu corpo, deve ter um comportamento bom, como alguns telespectadores também complementaram, quando eu estava aqui a mencionar, deve ter um comportamento bom, não deve vestir, até falar com homens estranhos, de tal forma que possa, não é, atrair a tal pessoa. Isso tudo faz parte do hijab. Ok, vamos atender o Antônio que está em linha. Muito boa tarde, bem-vindo ao programa. Sim, boa tarde. Sim, seja bem-vindo. Boa tarde. É o seguinte, eu queria primeiro chamar a atenção à convidada aí, e chamar a atenção no sentido de dizer que deve moderar as palavras quando estiver a falar. Isto porque ofende várias sensibilidades. E falar também quando do jeito que ela falou,
sem ofender pessoas assim, ofende certas figuras. E deve saber onde é que está, em que país está. E tem que saber que a Constituição da República... Antônio, Sim. eu só queria, porque está a falar assim de uma forma abstrata. Eu gostava que fosse concreto em relação ao que a minha convidada falou. Exato. Sim. Sim, a parte quando diz que os muçulmanos, as mulheres muçulmanas vestem daquela maneira as túnicas que é para evitar, é para não serem vulgares. Isso está muito errado. É para não serem o quê? É para não ser uma mulher vulgar. Percebis? Então tem a dizer que está muito errado quando ela diz isso. Por quê? O que ela devia dizer é que a maneira de vestir com a duna, com aquilo que é a tradição da sua religião. Porque cada religião tem a sua tradição de como vestir. Okay? Tem a sua tradição de como vestir. Então não fica bem estar... Mas o Antônio está a assistir o programa desde o início? Por acaso apanhei o programa no meio, mas estou vendo algumas mensagens aí a passar no rodapé. Não segui muito pelas mensagens, Antônio. Não segui muito pelas mensagens, porque as mensagens têm muito a ver com a interpretação daquilo que as pessoas querem dizer. Agora, eu gostaria que nos concentrássemos no tema. Exato. Em relação ao tema de hoje, qual é a sua perspectiva? Exato. Em relação ao tema de hoje, dizer que é muito bom, é uma tradição que a comunidade muçulmana está a seguir e não quer perder, está a ser sincera, está tendo fé naquilo que eles são. E dizer também, continue com essa tradição e pedir também às outras religiões que adotem uma tradição plausível para determinada religião. E dizer também que falou-se aí das capulanas que servem para alguns rituais. A capulana não serve para alguns rituais. A capulana é a tradição africana. É só ver, o traje africano é feito com capulanas. Obrigado, Antônio, pela sua contribuição. Ficou aqui o essencial da sua participação no programa de hoje. Vamos atender mais alguém que está do outro lado da linha. Muito boa tarde e bem-vindo ao programa. Parece que perdemos aqui o contacto, mas as nossas linhas continuam abertas. Pode ligar para 8207-90-490, 8462-29-668. Ligue e dê aqui a sua contribuição. Hoje nós estamos a falar do vestuário feminino islâmico, o que é que isso representa para a comunidade. Foi bem claro aqui desde o início do programa que falávamos que é uma obrigação islâmica no sentido de que uma mulher muçulmana deve saber preservar o seu corpo, respeitando assim está também a respeitar aos seus próximos e não deve estar assim muito apresentada, mostrar, não é? Os contornos do corpo. Isso não é aconselhável se olharmos para aquilo que são os princípios religiosos da comunidade, não é, islâmica. É isso. Só se calhar nós... Tenho a Ana, deixa eu atender a Ana que está em linha. Ana, muito boa tarde, bem-vindo ao programa. Boa tarde, porque eu não tenho muito crédito. Fala, então. Eu só queria realçar uma coisa. Eu aprovo a religião muçulmana porque... E ela não tinha, de facto, muito crédito. Ana, que nos ligava de Climane. Ana, se puder voltar a interagir, pode. É só ir comprar crédito na esquina e voltar a ligar, não é? Sim. Estás a fazer uma pergunta? Sim, eu gostaria que falasse um pouquinho da justificação, o porquê das muçulmanas vestirem-se dessa forma. Porque parece que há telespectadores que só pegaram o programa no meio e não perceberam essa vertente, só de facto mesmo para esclarecer. Sim, é perigoso, sem dúvida, não é? Pegar a cobra pelo meio, a cabeça pode voltar a picar. Esta é uma obrigação. Em primeiro lugar, esta é uma obrigação na religião. Como o último telespectador ligou a dizer, que todas as religiões têm suas formas de vestir. Eu tenho certeza que essas religiões seguem a Bíblia. Seguem a Bíblia e a Bíblia também está claro quanto a esse aspecto. Eu mencionei aqui o versículo da Bíblia que incentiva a mulher também a cobrir a sua cabeça. E eu estava também a dizer que relacionado à imagem que é trazida quando nós falamos de Maria, mãe de Jesus. Maria, mãe de Jesus,
A imagem que é trazida a imagem com um vestuário longo, que tapa o corpo todo, também com lenço. A Maria era mãe de Jesus, não é? Qual é a religião? Essa que estava sendo seguida. Quer dizer, já do passado o vestuário era desta maneira, mas com, entre aspas, a civilização e liberalismo, não é? O mundo hoje ficou enganado, e isso foi pouco tempo atrás. Voltando ainda à sua questão, isto é uma ordem, né? É um princípio islâmico. A mulher deve vestir dessa maneira. Deixa só atender os dois, vai repetir. Eu só vou atender os dois últimos telespectadores que já estão à espera em linha. Muito boa tarde. Boa tarde, Morina. Bem-vindo ao programa. Obrigado, Morina. Olha, Morina, eu estou acompanhando atentamente o programa. Primeiro, sempre parabéns por esse programa, que é interessante. Interessantíssimo. Eu acho que é necessário haver um debate dessa natureza nessa República que é Moçambique. Olha, Morina, eu acabei de chegar agora, estou uma semana só, acabei de chegar do país, eu digo, talvez seja o berço da religião muçulmana, que é um país árabe. Eu fiquei muito espantado, fiquei lá com ele há 5 dias. O meu espanto era o seguinte, estavam várias nacionalidades lá no centro onde eu estava, nacionalidades árabes e também do Paquistão. Senhoras, moças, homens, jornalistas, senhoras e homens também. Simplesmente fiquei espantado porque havia nacionalidades da religião muçulmana, que é a Arábia, o Médio Oriente, Omã, Iêmen, Iraque, que as senhoras moças de alguns países, como a Arábia Saudita, vinham lá sem tapar a cara, por exemplo. Vinham vestidas normalmente. E nos outros países árabes, também muçulmanos, senhoras moças muçulmanas, vinham com caras tapadas. E eu fiz uma pergunta, mas por que essa diferenciação? Se eu sei que a religião muçulmana é que a mulher muçulmana deve estar vestida adequadamente dessa maneira que eu estou vendo, que está a cara tapada, por exemplo. Porque eu estou tapada a cara. Então eu não sei onde o senhor tirou isso. Porque eu era um discurso muçulmano que estava lá. Eu não sei lá onde o senhor tirou isso. Mas a verdade é que não é assim. Só que a mulher muçulmana deve se vestir adequadamente. Não mostrar certas partes que podem fazer com que haja sensualismo. Tem uma atração. O homem seja atraído por certas partes sexuais da mulher. Mas o resto não tem problema nenhum. Como vê, olha, havia a senhora moça marroquina que entrava no restaurante para fazer almoçar de calções. E acompanhava os seus maridos, falavam árabe. E nas sextas-feiras, todo mundo ia para o Juma. E faziam nada, aquelas horas, todas, nada. Eu estou a dizer que é tudo a verdade. Agora, eu não sei, eu fiquei em dúvida. Eu não sei até hoje o que talvez eu seja um meio do Alcorão, né? Mas eu consigo compreender bem, compreender o Alcorão. Será que é uma proibição? Isso aí. E veja que essa lá na altura é que houve aquela comunista em Nova Delhi. Que na verdade vão acusar mercenários liberianos, não sei quantos. E nós questionamos, imediatamente houve uma explosão na academia militar do Bagdad que morreram académicos iraquianos. E como é iraquianos lá? E perguntamos por que isso? Ok, muito obrigada. Eu vou agradecer a sua presença. Infelizmente eu vou ter que lhe cortar porque o tempo mesmo está a correr, está-nos a fugir. Nós ficamos aqui com este último telespectador, deixou aqui o essencial da sua participação. Sim. Eu gostaria de completar a ideia aqui do último telespectador para não fugir do fio de pensamento. Ele esteve numa conferência em país árabe onde viu pessoas que vinham do país árabe, não vestido como estamos aqui a dizer, e pessoas que vinham de países não árabes vestidos da maneira islâmica. Eu acho que isto era suficiente para ele chegar a uma conclusão, para não ter que fazer barulho. Eu acho que isso era suficiente para ele entender por que o tal árabe não estava vestido desta maneira e o não árabe estava vestido daquela maneira. Porque não estamos aqui a falar em termos de localização geográfica do lugar. Estamos a falar em termos de princípios religiosos. Esta é religião, não é o que tal fulano faz. Se tal fulano faz, não faz, é um outro aspecto. Mas a religião diz isso. Existem tantos árabes que não são muçulmanos também. Você pode pensar, pode ir para países árabes, pensar que tudo que vem do país árabe é muçulmano. Não, existe Bíblia. Essa Bíblia que está em árabe. Não quer dizer que a Bíblia é de muçulmano.
Existem não